usa uma ferramenta que a gente chama de ponto de vista educativo. Uhum. O que é ponto de vista? O PVE, ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? Se você quer criar uma cultura, você tem que desenhar essa cultura, certo? Então você tem que ter muita clareza do tipo de cultura que você quer. Se você quer uma cultura com pessoas entregando resultado, com pessoas comprometidas, com pessoas alegres, você tem que desenhar exatamente como que você quer essa cultura. Para você desenhar, você precisa de uma ferramenta que a gente chama ponto de vista educativo, onde você vai educar todo mundo em cima daquilo que você quer que aconteça na sua empresa. Então eu falo assim, você tem que colocar todo mundo na mesma página. Isso. Primeiro eu tenho que escrever a página. Tem que escrever a página? Sim, não tem como colocar todo mundo na mesma página. Eu usei a ferramenta, eu preenchi. Primeira vez que eu preenchi ela foi final de 2015. Legal. E foi muito interessante. Nós somos 2 sócios lá na agência Mito. Cada um de nós fez separado. Oh, que legal. Foi bem legal. E depois a gente sentou e compartilhou. E a partir dali que nós criamos o que a gente gostaria que fosse o ponto de vista educativo. Uhum. É claro, foi a primeira versão. Eu posso dizer que boa parte do que foi aquela primeira versão é bem parecido com o que é hoje. Massa. Porque a essência se mantém, né? A essência se mantém. Massa. O nome de alguns valores mudaram, mas a essência dele ainda continuou bastante a mesma. Legal. As estratégias mudaram de entregar o serviço, etc. Mas várias coisas que nós escrevemos lá naquela época se mantêm até hoje. Isso é muito interessante, a ferramenta. Sim. E aí a ferramenta ela parte primeiro do conceito da ideia, né? Uhum. Então a ideia está ligada a o que essa empresa vai ser. Onde essa empresa vai chegar, que aí a gente entra pro negócio do visão. O grande lance é que quando a gente fala de visão, cara, principalmente se for uma empresa um pouquinho mais evoluída, porque a maioria das empresas não são tão evoluídas, mas se for uma empresa um pouquinho mais evoluída, talvez ele já tenha passado por um processo de gestão, de consultoria, né? É aquilo que eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa, chega uma hora ele vai lá e contrata alguém para fazer alguma coisa, o cara fala, você tem que escrever a visão. Isso, o que eu estava falando antes, Era missão, com M, missão, visão e valores. Todo isso. mundo já ouviu falar sobre isso, todo mundo provavelmente escreveu essa missão, visão e valores. Todo mundo não. 10% dos empresários tem isso, nem isso. Tá bom, então eu vou pegar o todo mundo dentro dos 10%. Dentro dos 10%. Principalmente quando ele foi criar o site dele, que alguém tinha que criar Botou no sobre, né? Tem que botar no sobre, e a pessoa fez o site, perguntou qual que é a visão, missão e valores. Sensacional. Ele deu uma pesquisada. Pegou, já vi deu muito Ctrl isso. C, deu Ctrl Isso. C em 3 outros sites. Isso. A visão foi provavelmente ser referência. Ser referência, não sei o que, no Nacional. Brasil. Sensacional. Geralmente, pelo que eu vi, acaba fazendo isso. Eu já fiz isso, tá? Eu confesso. Não Até foi eu dessa já fiz vez. isso, pô. Sim, a Mito é minha 7ª empresa. Então, Uau. antes disso, nós já Você erramos... fez isso 6 vezes. E a gente entra no ponto mais ignorado. E para mim é um ponto mais crítico. Mais forte, né? Que são os valores valores que são vividos. Uhum. E as pessoas não fazem a menor ideia. E os valores que são vividos que vai determinar, né? É o como a gente chega lá. O que é tolerável, o que aqui não é não tolerável, em termos de comportamento, em termos de modelo mental, em termos de mindset, tá? O que toma cartão vermelho e o que toma um cartão verde, né? Sim. Ou o que toma cartão amarelo, se fosse fazer uma analogia com o juiz do futebol. E qual que é a ordem desses valores, né? Porque eles também se sobrepõem, né? Exato. Qual que é a ordem? Quais são os valores que as pessoas têm que viver? É viver, não é falar que vive. Sim. Senão vira uma anomia, né? Senão vira anomia. A Apple, visitei a Disney, o Google, a Zappos, como é que tu visitou a Apple, o Google e não visitou a gente? Tesla. E aí eu tive a oportunidade... visitei a Mito também, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com os diretores, os heads de RH, para entender como funcionava. E todos eles, sem exceção, falaram da importância disso, dos valores. E aí eu falo, quando você contrata funcionário, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos treinar os caras dos valores. Quais são os nossos valores? Como a gente vive os nossos valores? E aí todos eles, é lógico, alguns chamam de princípios, outros chamam de chaves, cada um tem um jeito de chamar. E aí, quando eles estão treinando o funcionário para ele ter aquele modelo mental, aquele comportamento, aquele mindset, isso é como se fosse vamos dizer assim, né? Uma lavagem cerebral. Na verdade, não é uma lavagem cerebral, porque você já contrata pessoas que se identificam com aquilo, né? Sim, mas é uma repetição daquilo que é para a pessoa internalizar e viver aqueles valores. Uhum. Internalizar e viver aqueles valores. E aí essas empresas conseguem coisas fantásticas. Uma vez o JP do Hotmart, ele colocou um post que ele falava assim, se eu tiver que caçar borboleta,
com rede, é um trabalho danado sair caçando borboleta com rede, né? Muito mais inteligente é você criar um jardim de maneira que as borboletas venham pousar nesse jardim. Né? Então, o trabalho de criar uma cultura é isso, né? A gente criar um jardim tão bonito, que todas as borboletas que se identificam com aquilo, né? Que se identificam com aquilo, queiram vir. Então, o nosso trabalho como empresário é criar uma empresa e trabalhar a questão do employer branding, né? Que é uma marca como empregadora, do jeito que as pessoas olham e falam, pô, essa empresa é legal, ali eu quero trabalhar, porque eu me identifico com esses valores. Eu penso como eles pensam. Isso. E aí você traz pessoas que pensam igual. Então, quando eu falo lavagem cerebral, eu falo entre aspas, porque assim, estou trazendo pessoas que se identificam com aquilo. Tem que ter comprometimento para viver aquilo até que aquilo esteja consolidado, porque não é do dia para noite. Claro, uma das coisas que eu gosto de comentar quando estou apresentando a cultura da empresa é que é uma busca constante por viver aquilo. Então, não necessariamente a gente conseguiu estar em 100% de tudo isso que está aqui, mas é uma busca de todo mundo. E porque é muito fácil que eu digo, se eu encontro alguém que não está vivenciando aquilo, com uma desculpa para eu também não vivenciar, porque isso aqui não é verdade, porque tem uma pessoa lá que não vivencia. Ou eu já vi 2, 3 que não vivenciam, isso aqui não é uma realidade. Que eu digo que é uma busca constante por chegar naquilo. E a gente nunca pode se conformar com aquilo que eu estou vivenciando hoje. Por mais distante que esteja daquilo, assim, eu digo, é uma força que o dono da empresa tem que exercer para sempre buscar e trazer todo mundo para aquela cultura, né? Sim. Isso. Agora tem outros elementos que vão criar um senso de pertencimento, que isso é importante, tá? A gente vai falar rápido aqui, porque talvez não dê tempo para falar. Então, por exemplo, igual vocês lá, Esparta. Então, vocês são temáticos. E tem uma coisa temática, cria identificação, de as pessoas terem um senso de pressentimento. Por exemplo, no Google, eles são chamados, para quem assistiu o filme... Como é o nome do filme do Google? Os Estagiários. Os Estagiários, eles são os Googlers, né? São os Googlers. Aqui no EAG são EAGênios. Quem trabalha no EAG é EAGênio. Então, você pode criar esse tipo de coisa. Lá, como que vocês são? Vocês têm essa identificação de nome? Não tem. Então, é interessante ter uma identificação como um nome, onde as pessoas falam... Então, aqui no nosso Grid de Guerra, quem somos nós? EAGênios. Quem somos nós? EAGênios. Quem somos nós? EAGênios. Quem somos nós? EAGênios. Então, a gente se identifica, né, como EAGênios. Então... em inglês tem uma palavra que chama perks, né? Os mimos. Você pode ter um mimo, com uma camiseta, com uma identificação, com uma caneta. Tem uma série de coisas que fazem parte da cultura, mas elas não são coisas assim essenciais. Mas se tiver, é melhor. Então, em alguns lugares tem lá o lance do ping-pong, da sinuca. Legal ter. Isso é perks, né? Os mimos. É bacana, mas mimo não é cultura. É um elementozinho da cultura e as pessoas... É a cereja do bolo, né? Porque vê o Google, fala que no Google tem geladeira com cerveja, que tem não sei o quê, e aí todo mundo quer fazer porque acha que é bonito. Cuidado, que perks é importante, mimo é importante, mas isso não é o que define a cultura, não são os perks.